Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, tá? A mais um dia da nossa semana homeopática, o segundo dia da nossa semana homeopática, tá? Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Por favor, pessoal, a gente está pedindo, tá? Se você puder, clica nesse aviãozinho que tem aqui e compartilha lá para os seus contatos, compartilha para o pessoal que te acompanha, para os seus colegas aqui do Instagram, para a gente bombar essa live, divulgar a homeopatia, esse tema que é tão importante também, para a gente tirar várias dúvidas com a doutora Flávia. Então, divulga aí, tá? Compartilha bastante para que a gente então possa trazer mais pessoas para essa live, tá bom? Então, pessoal, só para iniciar, ontem eu citei a nossa promoção, né, a promoção que a gente está fazendo aqui na nossa plataforma para assinantes. Então é uma promoção especial, apenas, somente, tá? Durante a semana homeopática. Então é uma promoção que a gente está fazendo com o plano anual da nossa plataforma para assinaturas, beleza? Então o plano anual, para quem pagaria o plano total, né, sem promoção, e teria que pagar R$310 para ter esse plano anual. E a gente está trazendo essa promoção com mais de 20% de desconto, tá? Com 2 meses mais ou menos grátis. Então, de R$310 ela vai cair para R$247,90, tá bom? Então é um desconto muito bom. Quando você entra na nossa plataforma, você já tem uma série de conteúdos totalmente liberados para você acessar. Nós já temos, acho que, mais de 24 aulas liberadas lá para você entrar e acessar qualquer uma delas, desde a primeira até a última que a gente está fazendo, né? Agora nós estamos falando sobre o Dr. Denis Demarques, estamos estudando o livro Homeopatia e Medicina de Base Experimental. Então, se você quiser mais informações, depois me manda um direct, ou é só acessar o nosso link lá na bio, tá bom? Então, fiquem à vontade, dão uma olhada lá na página nossa e adquirem esse plano especial, essa promoção especial que a gente está fazendo, beleza? Está sendo muito bom, o pessoal está adorando. Então, pessoal, eu vou chamar a doutora Flávia aqui, tá? Pra gente compartilha aí, tá? Compartilha a live e, ó, tira um print, tá bom, da live, coloca nos seus stories, marca a nossa página, marca a doutora Flávia. Boa noite, doutora. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? E aí, tudo bem também, graças a Deus. Como é que vai? Tá me vendo direitinho? Me ouvindo Sim, bem? sim, tudo ótimo. Que bom. Então tá bom. Tudo bom, Leonardo? Prazer estar aqui com você no seu Instagram, Ah, falando aí pro seu público, conversando um aham. pouquinho. Sim, o prazer é todo meu. A gente acompanha também já há muito tempo, tanto a Uhum. senhora quanto o Instituto, né? Então, está sendo um prazer agora para nossa primeira live, né? Eu falei, não, algum dia eu tenho que fazer uma live com essa mulher. Preciso conversar com ela. E agora, finalmente, né, principalmente nessa semana tão importante. Uhum. Então, vamos começar. Eu queria basicamente que você iniciasse assim, contando um pouco quem é você, né, a sua formação e tal, e um pouco da sua história com a homeopatia. Uhum. Tá joia. Prazer, pessoal. Meu nome é Flávia Baritz. Eu sou fisioterapeuta de formação. Então, me formei em 2005 em São Paulo, na Unicid, Universidade Cidade de São Paulo. E, na verdade, essa minha busca, né? Eu sempre tive um ímpeto de achar algo que fosse além do problema físico, né? Eu nunca fiquei satisfeita com o problema físico da pessoa, nunca engoli essa história de que o físico fosse o real problema, né? E como na fisioterapia a gente realmente mexe muito com o corpo, eu sempre fui além. Então, eu fui procurar um curso de acupuntura. Aí eu fiz a formação, especialidade em acupuntura, medicina tradicional chinesa, em 2009. E logo depois eu tive a oportunidade de fazer o curso de homeopatia da Universidade Federal de Viçosa, que
Na época eu morava em Minas, eu tinha mudado para lá, e aí o curso foi lá para a cidade onde eu estava morando, né? O curso de extensão de homeopatia. E fiz todo o curso, né? Na verdade, eu fiz o curso com uma engenheira agrônoma, que ela é doutora em fitotecnia. Então, o curso era do mesmo formato que tem hoje da UFV para humano, planta, animal, solo e água. Então, foi bem amplo, foi muito conhecimento, foi muito rico. E eu sempre fui muito estudiosa, né? Desde a fisioterapia. Então, a homeopatia eu entrei de cabeça. O que eu tinha na aula não era o suficiente. Eu sempre estudava além, comprava livros, procurava pessoas para estar compartilhando o ensinamento. E em 2013 eu fui convidada para ser instrutora de um curso, né? Dos cursos da UFV, que a minha instrutora, a minha professora na época, ela foi para a Bahia, que ela passou na Universidade Federal, no Instituto Federal. Então, eu fiquei numa região, dando cursos numa região do norte ali, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, naquela região de Minas, que na época eu morava por ali próximo. E aí, durante essa caminhada, Leonardo, de 2013, né? Aí, 2014, eu conheci o professor Francisco. Na verdade, ele era o Francisco farmacêutico, né? Como você. Mas conheci ele atrás de um balcão de farmácia. E ele, na época, ele estava passando por um processo de depressão bem, bem forte, assim. E eu comentei com ele da homeopatia. E ele falou que ele não acreditava na homeopatia, né? Ele falou, nossa, eu tive na faculdade, isso aí é água. Eu falei, Perda de então tempo. toma. Aguinha, né? Nossa, imagina, eu estudo a química dos medicamentos, eu faço, né? Eu sei de cor o que os medicamentos fazem, nossa. Mas ele conta sempre, né? E é motivo de risos que ele tomou homeopatia só para me agradar, para me conquistar. Mas nessa da conquista, ele começou a melhorar. Ele falou, mas isso não é água, né? Tem alguma coisa aqui dentro que não é só água. Aí ele foi fazer a especialização. Então, ele saía de Minas, vinha aqui para Ribeirão Preto, ele fez no Instituto Lamasson a especialização em homeopatia, fez também pela UFV, né? Ele fez tanto o Lamasson quanto a extensão universitária da UFV. E em 2015 ele começou a me ajudar nos cursos. Então a gente dava cursos revezando, né? A gente ia junto, dava, ele foi me ajudando, virou instrutor também. E aí, no começo, então, assim, a nossa jornada em Minas foi de 2013 até 2019, até o ano retrasado, que nós ficamos lá. A gente finalizou uma turma o ano passado, em Montes Claros, mas foram 9 cidades que nós passamos. Nós formamos mais de 300 alunos nessa região de Minas. E uma região muito carente de atendimento homeopático. Cidades que não tinham, era só, o mais próximo era Belo Horizonte, que tinha homeopatia. Então, a gente ajudou a começar, né? Ajudou a começar e dar corpo para 4 projetos sociais que atendem até hoje, né, antes da pandemia, até o ano passado, centenas de pessoas na cidade. Então, a gente deixamos lá nossas sementinhas, né, que estão sendo lá colhidas, que estão sendo reproduzidas lá em Minas. E aí, no começo do ano, a gente abriu, né, já tinha alguns cursos do Instituto Flávia Baris, mas a gente abriu o nosso curso mesmo de homeopatia, porque os alunos já pediam de outras cidades, de outros estados, não tinha como a gente viajar para tão longe. Então, a gente fez, né, essa parceria aí com a FATEC do Paraná, e aí agora a gente está com os nossos cursos de homeopatia. Que bacana.
E aí, no caso de vocês têm um curso que é só para, por exemplo, formar terapeutas ou são cursos que nem eu vi os de site de Schussler, são só cursos assim avulsos ou tem algum especial que é só para formação mesmo do zero ao Uhum. 100, assim? Tem o curso de formação, né? Que é Uhum. formação de terapeuta homeopata. E Ah, tem tá. os cursos que são cursos menores, que são para quem já é homeopata, que tem o Sim. doenças agudas e protocolos, tem o Uhum. Chai de Schussler, tem o outro que eu dou também, que eu não dei no ano passado, que é da anatomia das emoções, que é como a emoção, né, envolve o corpo, o adoecimento, essa junção. Então, fala da psicossomática, da Ah, medicina tá. tradicional chinesa, nova medicina germânica. O ano passado eu não dei, o pessoal está pedindo, eu ainda estou me programando assim, mas a gente tem Uhum. esses cursos que são menores Menores. Uhum. dentro do Entendi. instituto. Sim. Uhum. E para a formação do terapeuta, é quanto tempo, mais ou menos, assim? A formação que a gente dá, a gente veio no formato de Viçosa mesmo, de Ah, 15 tá. meses, Ah, 450 horas da carga horária. uhum. Então a gente faz, né, nesse tempo de 15 meses e 450 horas que a gente Ah, faz a entendi. formação. Sim. Uhum. O instituto mesmo fica onde? A nossa sede é aqui em São Paulo, no Ah, tá. Alphaville, em Barueri. Uhum. A gente tem, né, um escritório que é uma sede, mas como a gente dá cursos online, antigamente a gente Ah, dava, né, sim. quando ainda era presencial, então a gente ia nas cidades onde Ah, tinha entendi. a demanda, né, para dar os cursos. E agora, como eles estão no formato online, então a gente tem a sede onde a gente faz toda a estrutura do curso, né? A Ah, gente tem um entendi. local aqui que faz e eu faço atendimentos também, porque como Uhum. eu sou fisioterapeuta também, apesar de que está muito voltada hoje, né, mais para o instituto, para os cursos e para a homeopatia, eu ainda faço alguns atendimentos presenciais aqui, né, Ah, de sim. Mas, acupuntura, com homeopatia, com outras ah, técnicas. entendi. Mas ainda trabalha, assim, faz atendimento de fisioterapia mesmo? De fisioterapia não, viu, Leonardo? Não. De Não. fisioterapia não. Na verdade, há muitos anos já. Eu Ah, trabalhei, eu iniciei a prática da homeopatia dentro da fisioterapia. Eu ah, trabalhava, era concursada numa cidade também do interior de Minas. E aí eu comecei a integrar, né? Eu era a única tá. fisioterapeuta da cidade, uma cidade pequena, então eu Imagino. comecei a dar homeopatia junto com o tratamento da fisioterapia. Ah, E aí sim. o resultado foi tão bom que as pessoas começaram a me procurar para homeopatia. Ninguém queria mais fazer fisioterapia. Aham. Olha só. Aí eu comecei a fazer uma migração, né? Eu falei, ai, Uhum. não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Então eu comecei a encaminhar para os meus colegas as sessões da fisioterapia que precisavam, porque é Uhum. lógico, né, que é necessário também todo o processo da fisioterapia, mas eu acabei migrando praticamente 100% para a homeopatia, Entendi. Tá bem bem. mais para homeopatia hoje. Aham. Ah, que bacana. E, por exemplo, uma dúvida assim que, nossa, várias vezes as pessoas perguntam, mas eu não sei responder. Assim. Existe algum requisito mínimo para a pessoa falar assim, eu vou me tornar um terapeuta homeopata? Existe algum requisito mínimo? Não? Qual? Que eu também não faço Uhum, ideia. uhum. É legal essa pergunta porque é dúvida de muitas pessoas, né? Aham. Dentro da Constituição, para se formar, para fazer, por exemplo, tem a diferença de você fazer um curso de extensão universitária de homeopatia, onde o pré-requisito é um nível médio, e um curso de Uhum. pós-graduação. E aí é interessante falar que assim, a Ah, pós-graduação
é para quem é graduado, né? Quem já tem qualquer graduação pode fazer uma pós-graduação. Isso para qualquer pós, né? Se eu quiser Aham, fazer uma pós em alguma área da farmácia, eu posso fazer. O que sim. eu acho importante falar é que, assim, quem vai definir se você, dentro da sua graduação, o curso pode ser um curso de pós ou não, é o seu conselho. Ah, tá. Entendi. Entende? Porque muitas pessoas falam assim: ah, eu sou especialista, por exemplo, eu, fisioterapeuta. O meu conselho, para mim, o meu conselho em 2017, o CREFITO reconheceu a homeopatia como outras práticas que estão dentro das práticas integrativas e Uhum. complementares, reconheceu a livre prescrição de homeopatia para os fisioterapeutas. E quem Ah, fala isso para mim é o meu conselho, não é o conselho de tá. medicina, não é o conselho de farmácia. Eu acho que isso que... Opa. Ah, voltou. Oi, caiu aqui. Voltou. Aham. Eu acho que isso que muitas pessoas se confundem, sabe, Leonardo? Porque quem Aham. vai falar para mim o que meu, é o meu conselho. Quem fala para você que a sua especialidade, você, como farmacêutico, é especialista em homeopatia, é o seu conselho, né? Aham. Então, o Entendo. nosso conselho como fisioterapeuta, eu não sou especialista, não posso fazer um curso de especialização e falar que eu sou especialista porque o meu conselho não reconhece. Aham, tá. Mas eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um curso maior, mais carga horária de uma pós-graduação, mas quem vai falar é o conselho de cada um que vai sugerir, né? Então, Entendi. quando falam assim, ah, mas né, só essa profissão né, uma profissão, um conselho não quer que o outro seja pós-graduado, mas quem vai decidir é o conselho dele, né? Eu Sim. não posso, o seu conselho de farmácia não pode chegar e falar, olha, o conselho de fisioterapia não pode ser Aham. especialista. Não, quem vai falar isso para mim é o meu conselho, né? Então, uma dúvida Ah, muito comum que as pessoas têm também, que eu acho bem importante ressaltar isso, né? aham. Entendi. Então, basicamente, para especialização, para uma pós-graduação, o conselho tem que dar essa liberação, né? Essa abertura, na verdade, né? Mas, por exemplo, no caso, aí, por exemplo, no caso de uma pessoa, sei lá, tô pegando assim, uma pessoa que é da área de exatas, por exemplo, tá? Um matemático. Ele pode fazer um curso de terapeuta homeopata, mas aí não vai ser como se fosse uma pós-graduação. Vai ser só um curso de extensão, basicamente. Perfeito, exatamente. Por quê? Porque dentro da graduação dele, a graduação dele não reconhece a homeopatia como uma área de especialização, né? Entendi. Então, o que cada um tem que ver, igual as pessoas veem, principalmente, são duas áreas mesmo que sempre vem perguntando, que é de psicólogo e Aham, nutricionista. sim. Ah, mas eu posso, é uma pós-graduação para mim? Não, você tem que ir lá no seu conselho, entre em contato com o seu conselho e ver se eles reconhecem como uma pós-graduação, né? Não sou Aham, eu que vou falar, porque, por exemplo, eu fui ver um curso de neuropsicologia para fazer pós-graduação. Tá bom, eu posso fazer para conhecimento, mas o meu conselho não reconhece, não reconheço. né? Aham, Então, é importante cada um olhar dentro do seu conselho. Então, a fisioterapia reconhece como livre prescrição, mas não é uma especialidade. A biomedicina também, eu acredito que a biomedicina eu acho que está caminhando para aderir à homeopatia como especialização. Tem algumas profissões que já estão caminhando um pouco mais, sabe? sim. Para ter Aham, a homeopatia como especialização.
Mas é o conselho de cada um que vai falar isso. Entendi. Tá, entendi. Aí então, no seu caso, por exemplo, também existe a opção de formação de terapeuta para quem também não tem graduação nenhuma, né? Ou não? Tem que ter Para uma quem graduação. não para quem não tem graduação, porque assim, todos os cursos, se a gente for lá na Constituição, cursos Uhum. de extensão, que é curso livre, né? Sim. Eles não, a gente não pode limitar como pessoas que tenham só graduação. Todo Ah, curso tá. livre, e aí está dentro da Constituição, né? Todo curso Uhum. livre, ele é aberto para, né? Ele é aberto para as pessoas. Então, assim, a gente tem algumas, né, algumas coisas que a gente observa aí dentro, né? A maioria das pessoas faz para cuidado deles, não é para atender, para abrir Ah, consultório. A maioria, 90 e quase 99% é para autocuidado, para ah, cuidar das pessoas de casa, para cuidar delas. Então, ele sempre, né, a gente sempre observa e quando eles olham a complexidade também do curso, né, a sim. gente sempre deixa muito claro assim que exige muito conhecimento, exige É. estudo, exige prática. Então, quando as pessoas percebem toda essa complexidade, a maioria realmente entra para falar assim: olha, eu vou entrar porque eu quero me cuidar. Eu quero cuidar aqui de casa, eu quero cuidar das pessoas, eu quero ter uma botica e saber quando que eu vou usar o medicamento, né? Então, Entendi. a maioria realmente, né? A gente fala realmente que eles fazem isso, né? Uhum. Eles fazem para um autocuidado. Entendi. Ah, bacana. Isso daí eu não imaginava mesmo, assim. Tivesse essa quantidade de pessoas que faz para conseguir esse nível básico, né, de conhecimento para atuar assim para si mesma e para as pessoas próximas, né? Então, isso daí eu não tinha dimensão mesmo que, pelo menos, era desse jeito realmente. Mas que bacana. Então, em geral, assim, você percebe que mais os que atuam como para atendimento mesmo são os que têm algum tipo de pós-graduação, algum tipo de graduação ou algum tipo de graduação na área da saúde, como que é, assim, mais ou menos questão de dados assim. A maioria que atua mesmo de atendimento, a maioria, a grande maioria é da área da saúde, que tem uma graduação, né, que fez um curso que deu esse amparo de saber também, inclusive, né, Leonardo, até onde a Anvisa, né, deixa a gente utilizar alguns medicamentos, outros são só para médicos. Então, a Uhum. gente passa isso tudo com muito respeito. A gente não quer brigar com área nenhuma, né? A gente quer deixar as Sim, pessoas independentes para se cuidar, né? sim, Quer que elas tenham esse conhecimento. Por que que vai privar? Na Constituição fala, a gente não pode privar as pessoas de conhecimento. Por que que elas não podem saber que a homeopatia é boa para elas e elas podem utilizar dentro de casa com elas, né? sim, Ao invés de utilizar uma dipirona, utilizar um medicamento homeopático ali, diminuir a febre para sim, qualquer outro caso, né? entendi. Então, a maioria, a grande maioria realmente é da área da saúde, né? Uhum. Salvo muitos, alguns poucos exemplos, mas a maioria percebe que precisa de um estudo muito maior. E também o que é interessante, né? Que algumas pessoas, inclusive até pessoas que a gente conhece do nosso meio, fizeram a homeopatia e depois foram fazer graduações nas áreas que são de especialidade, né? Entendi. A Ana Macedo, por exemplo, né? A farmacêutica, a doutora Ana, ela fez primeiro curso de Uhum. Viçosa,
apaixonou pela homeopatia, foi fazer farmácia depois, né? Sim, Tem outras verdade. pessoas também que você também deve conhecer, né? Pessoas que primeiro fizeram homeopatia e depois Sim, fizeram uhum, alguma área de graduação, enfim. sim. Então tem É, bastante desse caso também. sim, isso acontece mesmo. Mas, interessante, eu não imaginava mesmo que era assim, né? Que era Uhum, dessa forma, é muito bom saber realmente como é, né? Porque a gente às vezes fica especulando, especulando, e na verdade não quer dizer nada, né? Então é realmente uhum, importante conhecer tudo de uma forma mais profunda. uhum, Uma outra questão é como vocês lidam, né, com essa questão da difusão. Então, por exemplo, né, você falou que lá vocês já passaram por várias cidades, né, deixaram aquela semente da homeopatia, né, nesses locais e tal. Como que você enxerga essa difusão, esse expandimento da homeopatia, principalmente no Brasil? Como você vê, assim, na real mesmo, assim, sem assim, olha, eu vejo assim, eu acho que vai para frente, eu acho que não vai, eu acho que vai dar errado, eu acho que não sei, né? uhum, Sem falando o que você pensa mesmo. Como que você enxerga isso? uhum. Leonardo, vou te dar um exemplo do que aconteceu quando foi o curso de homeopatia em 2009, Sim. onde eu morava, né? Eles colocaram uma faixa, curso de homeopatia, Universidade Federal de Viçosa, no outro dia, e ficou na frente de uma farmácia. No Aham. outro dia, estava ela estraçalhada no chão, né? E aí Ai, começou uma bafafá na cidade, assim, o que é aham. isso? O que é homeopatia? Ninguém nem tinha noção do que era, né? Achava que era planta, achava que era de tudo, menos o que é, né? Realmente. Aham. E a maioria das pessoas, olha, a grande maioria das pessoas, como era uma cidade bem pequena, né? Na época onde eu morava, a maioria era senhoras de casa, para uso de casa. Elas queriam usar em casa, elas queriam ajudar as pessoas. O sistema de saúde era muito deficitário. A maior Aham. cidade para ter atendimento era 80 quilômetros de lá. E quando veio essa oportunidade do autocuidado, mas era uma cidade muito acolhedora, daquelas senhoras que faziam o chazinho, que tem o conhecimento de Uhum. planta, né? Então elas viram aquilo e falou: nossa, mais uma alternativa para a gente se cuidar, né? Aham. E era uma minoria, ninguém nem sabia o que era homeopatia, né? E Aham. aí, o que eu fui vendo ao longo desses anos, né, desde 2009, que foi meu primeiro contato, depois sendo instrutora, eu vejo que está crescendo muito, muito, muito rápido. Uhum. Os meios de divulgação, né, igual o seu canal aqui no Instagram, que divulga, né, maravilhosamente a homeopatia, fala abertamente como que é, né, sem cerimônia. Então a gente consegue Aham. perceber como que é importante. E o que eu Aham. percebo também, sabe, ô Leonardo, falando sem cerimônia aqui, Sim. quando eu comecei a fazer as homeomúsicas, que é a música identificando as personalidades homeopáticas, eu Sim. comecei a trazer pessoas que não tinham nem noção que a homeopatia fazia É. parte do que a gente é. Porque Sim. eles falavam Aham. assim, eu tive um relato do meu tio, ele falou: Flávia, é tão legal a gente ver a homeopatia de uma forma leve, porque para mim eu vejo um homeopata, um senhorzinho de branco, atendendo no consultório todo mal-humorado. Nossa, Eu caramba. falei: nossa, que visão que você tem da homeopatia. Ele falou: não, você trouxe leveza para a homeopatia. Porque era um negócio tão longe da gente, médico, homeopata,
que cobra, né, e não desmerecendo, claro, né, de forma alguma, mas que cobra caríssimo, que é um negócio todo cheio de... Falei, não, gente, a homeopatia tá aqui, ó, é a gente, é o que a gente sente, é o que a gente vive, é trazer isso para perto. Então, quando nós fomos para o interior de Minas ensinar, e a gente vê o tanto que beneficiou as pessoas, assim, eu visto a camisa, né? Mesmo eu sendo a área que pode prescrever homeopatia, eu visto a camisa do terapeuta homeopata. Porque o homeopata mais próximo que tinha, da onde eu morava, era extremamente longe. Ninguém ia procurar médico homeopata naquela época, né? Então, eu vejo que hoje está crescendo muito. Com os meios de comunicação, a velocidade está muito rápida, né? Está realmente assim expandindo, as pessoas estão procurando. Se elas não procuram para fazer curso, elas estão procurando homeopatas, né? Para atendimento. Elas querem ser atendidas por homeopata, então não é. A gente não divulga, né? Igual você também. A gente não divulga só curso. A gente divulga o conhecimento da homeopatia para todo mundo, né? Quem quer tratar, quem quer aprimorar. E hoje eu estou tendo um público, Leonardo, que é até legal falar aqui, que são as mães de autistas. E as mães de autistas estão fazendo curso para elas ajudarem os filhos dela, para ajudar os filhos, para ajudar dentro de casa. Elas estão fazendo porque quando elas veem o resultado no filho, elas falam, gente, como é que a homeopatia transforma desse tanto? Eu quero para minha família. Então, elas não estão fazendo para atendimento, elas estão fazendo para o autocuidado da família delas, da criança. Então, olha que coisa tão rica que é isso, né? A gente trazer essa visão para o autocuidado. E quando a gente limita isso para poucas pessoas, especialistas que podem fazer homeopatia, a gente fecha o círculo. E essas mães, e essas crianças, sabe? Então, assim, eu vejo que quando, né, eu vejo que, assim, é um assunto, né, enorme, mas eu vejo que o outro lado da história, né, a gente que passa por isso, das pessoas, das muitas mães que vão fazer o curso para ajudar seus filhos, é muito gratificante, é muito lindo a gente ver, né, esse enriquecimento que a gente pode transmitir para essas pessoas. Entendi. Isso eu acho realmente espetacular, assim. Você citando esse ponto, né? Realmente é algo muito válido, né? Eu, assim, para quem... Eu acho que, assim, para quem acompanha a página há um certo tempo e para quem é aluno lá da plataforma nossa, sabe muito bem um pouco do jeitão que eu sou, né? De não gostar de muito de como é que é a palavra, assim, formalizações demais. Então, por exemplo, eu preciso de um diploma para isso, preciso de um diploma para aquilo. Porque a minha caminhada com a homeopatia foi absolutamente sozinho, né? Pelo menos o começo. Foi absolutamente assim, foi uma decisão mesmo. Então, eu vejo que o estudo, né, o conhecimento, o buscar saber mais, o buscar se aprofundar mais, isso é uma das coisas que eu falo muito na página, né? Questão também de formação, e o que eu tento imprimir também para o pessoal que é aluno nosso lá, é principalmente isso, esse sentido de um conhecimento profundo das coisas e de se você quer, se você realmente se interessa por aquilo, você tem o dever de ir e buscar aquilo de verdade, mas de forma séria, de forma empenhada, de forma dedicando realmente uma parte da sua vida para aquilo. Porque no fundo, é só desse jeito que a gente consegue mover alguma coisa, né? Então, esse ponto do conhecimento, e o pessoal sabe muito bem, é muito relativo também, né? Um diploma, ele às vezes tem algumas pessoas na página ou alguns alunos até que acham que eu sou contra a existência de universidades, por exemplo.
Não, óbvio que não, entendeu? Não tem como Uhum, ser assim. Mas o problema é que as universidades hoje em dia, elas propagam um modo de conhecimento que é raso, uhum, entendeu? E esse é o grande problema, ou seja, você sai da universidade sabendo muito pouco daquilo que você deveria saber muito, né? Bastante. Ou seja, é uma verdadeira desgraça, assim. Nós temos profissionais realmente assim que quando sai e assim sendo farmacêutico, posso falar disso porque todo farmacêutico fala isso. Você uhum, sai e você vê que você não está preparado. Você vê uhum, nitidamente que você não tem preparo para aquilo uhum, né, que se pede, que se é pedido. Por que não? Por uma questão muito óbvia, né? De assim, você estudou para passar em prova, é, né? Você estudou os slides da aula, você é, estudou o que o professor, que você anotou da aula. Então, assim, então é uma questão muito complexa essa questão de conhecimento. Ou seja, as pessoas precisam, e principalmente no Brasil, né? Eu acho, precisam ter esse primeiro passo para falar assim, não, eu quero conhecer isso aqui, eu vou me aprofundar nisso aqui, e eu vou fazer um uhum, esforço para mover uma parte da minha vida em direção a isso, né? uhum, Tanto que eu sempre brinco na página, né? Já também quem acompanha com mais tempo sabe disso. Eu sempre falo, olha, o grande problema, não só, principalmente do Brasil, mas da sociedade moderna, é que as pessoas elas querem ter opiniões demais e saber de menos. Ou seja, as pessoas sabem dar muita opinião, mas não sabem do que elas estão falando. Né? Então, uhum, logo eu quero dar uma opinião, logo eu quero ter uma opinião formada acerca de um assunto. Né? A gente pode tomar como exemplo o assunto dos terapeutas. Né? uhum, Então, né, você vê a dimensão que você colocou aqui para gente, ou uhum, seja, é um universo, é um abismo, é uma outra dimensão que milhares, eu não imaginava. Né? Por quê? uhum, Porque a gente não vive com isso, a gente não trabalha com isso, a gente não está nesse meio, uhum, exatamente nesse meio, assim, diretamente nesse meio. É, uhum. então é uma outra visão, né? Sim. É um outro ponto. Então, assim, como que eu vou tirar uma conclusão? Como é que eu vou tirar uma opinião sem conhecer de fato mais de modo Uhum. profundo essa questão, né? Exato. Eu acho que Uhum. assim, e eu sempre falo isso, né? Quem acompanha a página, mais uma vez, sabe das tretas, das brigas que eu faço incitando aquele pessoal lá. Uhum. E eu gosto realmente de fazer isso para mostrar a chaga que é esse costume, essa praga que a gente tem de não, eu preciso opinar, eu preciso opinar sobre aquilo, eu preciso ter uma opinião formada. Só que no Uhum. fundo, você falando português, claro, você é um idiota, ou seja, você não faz ideia do que é aquilo. Você não tem a mínima noção da realidade que é aquilo. E você trouxe para a gente, eu falo por mim, uma realidade que é desse meio, uma realidade que é desse ponto. Ou seja, eu acho Uhum. absolutamente incrível que pessoas conheçam melhor como é a homeopatia, até porque, até para os próprios clínicos, até para os próprios farmacêuticos, até para os próprios. Por quê? Porque a dificuldade que a gente tem, principalmente o clínico, de lidar com um paciente que está acostumado com a terapêutica alopática é enorme. A pessoa, mas É. eu já não tenho que tomar outra dose? Então, eu tenho paciente que liga e fala, não, mas É só aquela pouco, né? mesmo? Eu não tenho que tomar outra? Eu falo, toma, vai lá, toma. Dá até vontade. Ó, vem aqui na farmácia, toma esse copo d'água, eu pus o remédio aqui dentro. Tchau, aí, toma, olha que legal, né? Uhum. Então realmente, você passou esse universo pra gente que eu não conhecia. Né? E Uhum. muita gente às vezes vem falar, mas qual a sua opinião sobre isso? Eu falo assim, eu não tenho opinião, eu não sei, eu não convivo com Uhum. isso, eu não trabalho com isso, eu não conversei com pessoas. Agora, tive que você conseguiu mostrar né, pra gente, eu agradeço muito. Então, isso é uma mensagem assim que desde quando eu criei a página eu quero deixar muito forte para as pessoas. Toma muito cuidado com esse movimento de não, olha, eu já tenho que ter uma opinião acerca desse assunto ou daquele É. outro assunto.
toma muito cuidado, porque isso vai te emburrecer e vai fazer mal para todo mundo, para você, para quem está do seu lado, para a sociedade como um todo. Isso é muito mal, né? E eu acho que, assim, acho não, né? Mas como homeopata também, você já deve ter passado por isso, assim, muito, né? Esse episódio que você contou lá de terem rasgado, destruído o negócio, né? Acho que mostra Uhum. de maneira muito, né, isso daí. E assim, eu fico. Foi muito, né? Até agradeço, assim, essa sua opinião e essa sua visão, porque eu acho bem importante falar, porque as pessoas que estão de fora, elas não têm ideia do quanto é importante esse conhecimento da homeopatia para todos, né? Essa homeopatia universalizada, né? Porque o benefício à saúde é para todos, né? É o que o Sim. SUS preconiza, né? As práticas Aham. integrativas e complementares preconiza. Por que a homeopatia não pode? Né? Sendo que é uma prática, uma técnica tão linda, tão barata, tão acessível. Por que não poderia? Por que que tem que ficar só com alguns? Isso não está certo, né? E eu Aham. vejo, eu levanto a bandeira mesmo, sabe, Leonardo, para a Universidade Federal de Viçosa, para o professor Moreno, que é do CONAON, para a professora Eliette, para essa galera que peitou, mas peitou assim, de peito aberto mesmo, Aham. todo mundo que foi contra eles fazerem esse trabalho. E hoje eu, depois desses anos, desde 2009, trabalhando com homeopatia, eu emociono de ver os projetos sociais e centenas de pessoas sendo ajudadas. Uhum. Centenas de pessoas. Nunca ninguém morreu, né? Ah, a homeopatia se der errado, o terapeuta. Não. Porque a gente sempre colocou o que é do terapeuta, o que não é nosso para gente fazer. Né? Mandando um Uhum. abração aqui para a Luciana, minha amiga, que está aqui, que faz um trabalho lindo com a gente. Aham. Mas então, assim, e o tanto de pessoas que foram beneficiadas, eu falo, meu Deus, se não tivesse isso aqui, e pessoas Sim. extremamente carentes, sabe? No norte de Minas, trabalhos lindos no Vale do Jequitinhonha, dando Uhum. medicamento, ajudando. E era farmacêutico, era especialista, era médico homeopata, era terapeuta homeopata. É gente humana que quer ajudar, sabe? Aham. É nessas horas eu falo assim, meu, tira o diploma da frente e traz pessoas que querem realmente ajudar o ser humano. É isso que a gente precisa. Porque Sim. briguinha de ego, eu não dou conta, sabe? Eu acho Aham. extremamente importante, o estudo é importante, igual eu falei, as pessoas que realmente querem dedicar e fazer atendimento, elas têm que estudar. A gente sabe que Sim. tem que estudar muito, que tem que aprofundar, que tem que ir atrás. Mas vamos dar a possibilidade das pessoas terem a homeopatia em casa Sim. e se automedicarem com homeopatia, né? Que é melhor, é a melhor forma, mais integrativa que tem. E outra Aham. coisa, muitos terapeutas se com você deve ter, né? Muitos homeopatas que se consultam com você. A gente também faz essa troca, né? A gente acaba Sim. ajudando outras pessoas, a gente não consegue às vezes enxergar, né? Nós como um todo. Então, eu acho muito importante passar essa visão, sabe? Então, eu fico super feliz se Aham. você e o seu público entenderem isso, né? Que a homeopatia é para todos. Eu sou super a favor de ensinar, de saber, da gente, né, ter Aham. homeopatia na mão para saber o que a gente pode fazer de benefício para nós, para nossa família. Sim. Entendi. Ah, isso é maravilhoso mesmo. Realmente eu acho muito bom. Eu agradeço muito, né, por você ter explanado para a gente tudo isso daí. Se você aceitar, agora a gente poderia abrir para algumas perguntas do pessoal. Acho que deve ter Claro. algumas dúvidas. Uhum. Aí a gente poderia abrir. Então, o pessoal pode ir mandando aí nos comentários, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda aí.
tá? Vai Uhum. mandando que a gente vai depois dando uma olhada e a doutora vai respondendo também. Então vai mandando, enquanto vocês vão mandando, eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa promoção novamente, tá? Que a gente está tendo aqui na nossa plataforma para assinantes. Então é uma promoção assim que é só para essa semana, tá? E a gente está baixando bastante o preço na nossa no nosso plano anual. Então você compra, você tem todo durante o ano acesso à nossa plataforma. Então era para estar num preço de R$ 310 e está saindo só por R$ 247,90. Então acessa o link lá para você dar uma olhada, para você ver como é que é. Mas está valendo muito a pena, tá? Tá um desconto bem legal. Se você tiver qualquer dúvida, tá? Manda um direct lá, a gente conversa, explica como funciona. Né? A plataforma ela é por assinatura, ela não tem fim, a gente toda semana tem aulas ao vivo. E você, quando você assina, já tem direto acesso total a todas as aulas que já estão lá na plataforma gravadas. Então, né, até uma fatalidade, a gente perdeu o Dr. Prafu esses dias, né? Então, na plataforma, a gente tem todo um ciclo de estudos só do material do trabalho do Dr. Prafu, por exemplo. Já está liberado, se você tiver interesse. Então, é só assinar o plano, você já começa a ter acesso total a todas essas aulas, tá bom? Então, qualquer dúvida também é só mandar uma mensagem aí pra gente. E acho que é isso. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para cima. Uhum. Então, um comentário da Fernanda, né? Como farmacêutica, digo que é exatamente isso mesmo. Descobrimos tarde, demais que um curso de uma base certificado, o resto tem que ser com você. Exatamente. Uhum. Sim, muito Uhum. isso. É. Eu acho que Só de uma todas as pergunta. áreas, né, a gente que tem que Aham, ir atrás mesmo depois, né, de um estudo sim. maior. Uhum. Aham. Exatamente. Eu acho que a gente aprende na faculdade e também por causa do modo como a gente aprende, principalmente hoje em dia, é muito, 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 muito pouco. Muito assim, é muito raso que a gente aprende, né? Até naquelas coisas mais básicas que a gente deveria conhecer, a gente sabe muito pouco. Então, Uhum. é realmente complicado a formação hoje em dia. A, Uhum. a farmácia Prima mandou o seguinte: na homeopatia existe alguma limitação de prescrição? Então, se a senhora quiser responder, o que a senhora diria? Tem algumas limitações para quem é terapeuta homeopata, né? E a gente também coloca direitinho algumas indicações de dinamizações mais altas, outras que dinamizações mais baixas também a gente não pode, né? Enfim, Uhum. tem uma listinha lá que a gente segue. A gente ensina o medicamento, mas a gente coloca, né? Faz essas colocações também das dinamizações aí. Entendi. Tá. Aí em São Paulo que eu sei mais ou menos que tem algumas restrições, assim, questão de você pedir sem receita, né? Como Uhum. que funciona mais ou menos? Porque eu acho tão estranho, assim, que é bem diferente dos outros locais, né? Uhum. Aqui é super difícil, né? Você também, você não consegue pedir sem receita. E aí, claro, né? Quem é da especialidade, a farmácia já sabe porque vem com carimbo, e quem é terapeuta homeopata, né? Que não é especialista, se vincula a uma associação e essa associação vai conferir um número, né? Que aí a gente Entendi. usa esse número, essa numeração de Uhum. terapeuta homeopata para fazer as indicações. E aí a gente não chama de prescrição. Para terapeuta homeopata, a gente fala que são indicações homeopáticas, né? Eu, Entendi. como fisioterapeuta, eu poderia falar prescrição. Como a gente dá curso para quem é terapeuta homeopata, a gente sempre aconselha não usar
nenhum termo que seja médico, né? Aham. Então, a gente não usa prescrição, a gente fala indicações homeopáticas. Entendi. Tá bem. Ah, bacana. Coisas que eu não fazia ideia também. Muito bom. É. Ah, Uhum. bem, tá bem. Por enquanto, aparentemente não temos mais nenhuma pergunta. Então, Uhum. eu quero agradecer muito, tá? Você ter, assim, aceito para estar aí com a gente. Né? Falar para o pessoal também que a live fica gravada e vai ficar para sempre gravada aí na página. Então, quiser depois passar para Uhum. alguém, passar para algum colega, fica à vontade. E realmente agradecer muito por ter, como eu tinha falado, trago esse horizonte enorme para a gente, desse outro lado, né, eu mesmo não conhecia. Então, muito obrigado mesmo, tá? O Walter aqui parece que ele perguntou o que é homeomúsica. Isso aí eu posso até Ah, responder, né? É um pode quadro responder. muito especial da. Mas você faz no seu Instagram ou é no Instagram no No seu, meu, né? a maioria está no meu Instagram, do No Doutora seu. Flávia. Tem alguns que estão no homeopatia.cursos online, que é do Instituto. Ah, sim. Aham. Então, é um quadro que você coloca algumas músicas e dá algumas características principais dos medicamentos, né? E a música vai meio que ratificando um pouco né, o contexto daquele remédio. Errei Sim, alguma coisa? é isso mesmo. Não. Então é mais ou menos isso. É bem bacana, ajuda você a contextualizar bem, né, o negócio. Uhum. Então é bem bacana. Tem uma perguntinha aqui, para a gente finalizar. Os terapeutas podem indicar medicamentos para animais? Isso é outra questão também. Normalmente a gente faz indicações, a gente fala de indicações para animais que são animais não para atendimento de animal, né? Como os Uhum. médicos veterinários fazem. Mas sim, quando você sabe a homeopatia, né, a visão que a gente tem da homeopatia, quando a gente ensina, como a gente veio dessa visão do ensino de Viçosa, né, que é para o humano, planta, animal, solo, água, a gente dá essa Uhum. abordagem do medicamento para os animais também. Então, a gente pode, tem um gato em Uhum. casa, eu vou saber qual medicamento, cachorro, né, um passarinho. Então, pode sim dar tranquilamente, sem ser essa indicação cobrada, né, como se eu fosse Sim. uma médica veterinária, mas fazer esses acompanhamentos aí com os Uhum. animais, né, mais próximos, com certeza. Sim. Entendi. Tá bem. Então tá Eu que ótimo. Tá ótimo. Queria agradecer muito, Leonardo, o convite, né? Adorei falar Uhum. aqui também para vocês. Adoro sua página, né? Aconselho aí todo mundo Obrigado. a seguir você, que é muito bacana mesmo, né? A gente sempre se falou mais ou menos, mas nunca tinha feito live, né? Sim, então, uma pena, né? Agora ainda bem que conseguimos e espero que cada vez mais possamos fazer outras, né? E como a gente Uhum. disse, como eu falei ontem também para o Dr. Matheus, todas essas pessoas que a gente vai convidando para as lives, a gente vai sempre escolhendo a dedo. Quem sabe são pessoas realmente que sabem o que estão falando, que são pessoas especialistas naquilo, né? E que são muito boas. Então a gente sempre fala, olha, fique esperto aí que esses profissionais podem estar, a gente pode convidá-los também para dar aula na nossa plataforma, né? Uhum. Seria uma riqueza enorme, né? Então, o pessoal Uhum. aí fica a dica. Então, realmente, muito obrigado, tá? É um Eu que prazer agradeço. também. Muito obrigado aí Prazer. pelo elogio também da página, é muito bom saber e espero poder continuar trazendo cada vez conteúdos melhores, né? E cada vez mais a senhora também para vir falar com a gente, que foi Tá. maravilhoso, tá? Tá Muito bom, obrigado agradeço todo mesmo, mundo aqui que esteve aqui também tá? com a gente, muitos alunos, muitos pacientes, o Que pessoal também maravilha. aí novo. Gratidão, espero que Ah, tenham gostado aí, né? É,
na Muito live. obrigado, viu, pessoal, por todos terem acompanhado. Não percam amanhã, tá? Amanhã nós vamos falar de uma sequela enorme que existe dentro do meio acadêmico e também do meio que mais combate a homeopatia, né? Que é o cientificismo. Ah, Léo, não faço ideia do que é isso. Então acompanhe amanhã, porque amanhã vai ser incrível. Foi muito difícil achar alguém realmente especialista para falar desse tema, mas fiquem espertos porque o cara é genial, assim, sem brincadeira mesmo. Então, muito obrigado novamente, pessoal, e até amanhã. Obrigado, doutor. Uma boa noite aí. Tchau, tchau, gente. Que legal.